Vamos abrir a palavra, o Evangelho de João, capítulo 12, versos de 1 a 8. Evangelho de João, capítulo 12, versos de 1 a 8. Diz assim a palavra de Deus: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários? Não se deu aos pobres. Isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Amém. Eu quero meditar com vocês nessa noite sobre o tema: a igreja é um lugar de misericórdia, onde opera a misericórdia de Deus. Se nós pudéssemos bater uma foto aqui, nós poderíamos criar um álbum aqui, uma foto de vocês, e cada um de vocês só está aqui por causa da misericórdia de Deus. E o que é misericórdia? A misericórdia é um atributo moral de Deus. É um atributo comunicável. Ele nos comunica misericórdia para que nós também o quê? Comuniquemos misericórdia. A palavra misericórdia no grego, eleos, que vem do hebraico hesed, significa compaixão. Significa misericórdia de coração. Aliás, há uma expressão, se você quiser ler comigo lá, Lucas capítulo 1, versículo 78. Lucas capítulo 1, versículo 78. Vamos ler juntos? Graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pelo qual nos visitará o sol das alturas. Preste atenção. Entranhável o quê? Misericórdia. A misericórdia está nas entranhas de Deus. Por isso que quando se traduz a palavra misericórdia para o português, usa-se a expressão miséria e córdia, que é coração. Ou seja, Deus de coração, das suas entranhas, das suas profundezas, Ele sente compaixão pelas nossas misérias. Diz amém aí. Eu quero desafiar você a estudar esse assunto na Bíblia. E só assim, en passant, nós vamos encontrar vários textos que adjetivam a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é grande. A misericórdia de Deus é rica. A misericórdia de Deus é abrangente. A misericórdia de Deus é abundante. A misericórdia de Deus é fiel. A misericórdia de Deus é eterna. A misericórdia de Deus é compassiva. A misericórdia de Deus se renova a cada manhã. A misericórdia de Deus é tão alta como o céu. A misericórdia de Deus está presente sobre todas as suas obras. Onde se manifesta essa misericórdia de Deus? Na encarnação de Cristo.
Ele nos Ele fez nascer sobre nós o sol da justiça, por causa das suas entranháveis, o quê? Misericórdias. Na nossa salvação, na paciência conosco, ao seu povo, aos que o temem, aos que se afastam e que voltam, que retornam para a igreja, aos pecadores arrependidos, aos aflitos, aos órfãos. E a Bíblia diz que Ele manifesta misericórdia a quem Ele quer. E Paulo lá em Romanos diz que nós somos vasos da sua misericórdia. Aqui nesse texto, se você observar, versículo 57 do capítulo 11, diz assim: ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado uma ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo a fim de o prenderem. Havia lá, não sei se era o mesmo prêmio que o Trump está dando para prender o Maduro, mas os seus amigos, ao invés de delatarem onde ele estava, se reuniu numa noite na casa de Simão e ofereceram uma ceia para Jesus. E não somente isso, houve essa manifestação de amor por parte de Maria. E aqui eu queria destacar algumas coisas que eu acho que são muito importantes. 6 dias antes da Páscoa foi Jesus para Betânia. A palavra Betânia significa literalmente casa do aflito ou casa da dor. Há variações na língua hebraica para Betânia, Betesda, que significa casa de misericórdia, e Betfagé, que significa casa dos figos. Em outras palavras, a igreja, ela é uma santa casa de misericórdia. A igreja é um local, é uma comunidade onde a misericórdia de Deus é uma graça operante. O que nos move, o que se expressa da parte de Deus na minha vida, na sua vida, todos os dias, é a misericórdia dele. O texto diz, 12, no versículo 2, deram-lhe, pois, ali uma ceia. Pagaram um jantar para Jesus. E eu queria, a partir dessa ideia da misericórdia de Deus, destacar aqui as pessoas que estavam participando daquela ceia. E tirar daqui, pelo menos, 6 lições, ou 6 retratos de pessoas que receberam a misericórdia de Deus. Em primeiro lugar, eu quero destacar a figura dos discípulos. Todos os seus discípulos estavam com ele. E por que eles eram discípulos? Por que eles se tornaram discípulos de Jesus? Porque eles negaram a si mesmos, tomaram a sua cruz. Mas antes disso, Jesus diz para eles: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedis ao Pai em meu nome, eu vos conceda. Ou seja, na figura dos discípulos, nós temos plenamente aqui a ideia fundamental da eleição. Nós estamos na igreja porque nós fomos escolhidos fundamentalmente para receber sobre nós a graça, a misericórdia, a bondade e o amor de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, lá em Marcos, capítulo 3,
versículo 13. Marcos 3:13. Vamos ler juntos? Depois subiu ao monte e chamou os que ele quis. E vieram o quê? Para junto dele. Ele chamou quem ele quis. Isso é misericórdia. Abra a sua Bíblia, por favor. Lá em Romanos, capítulo 11, versículo 32. Romanos 11, 32. Por quê? Vamos lá juntos? Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar misericórdia para com todos. Você vai descobrir nesse contexto aí, que Paulo está falando justamente sobre a eleição. Nós somos vasos eleitos pela misericórdia de Deus. Amém? E quem é eleito para receber a misericórdia de Deus, jamais abandona Deus. Lá em João, capítulo 6. João capítulo 6. No versículo 66 em diante, diz assim: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam o quê? Com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna e nós temos crido e conhecido que tu és o quê? O Santo de Deus. O Santo de Deus. Quem é eleito não desiste. Quem tem a graça de Deus operante na sua vida, quem tem a misericórdia de Deus se renovando a cada dia, não abandona Jesus por nada. Pode ter crise, como os discípulos tiveram, mas Jesus vai atrás. Ele não perde nenhuma das suas ovelhas pela qual ele morreu. Nenhuma. Segundo lugar, estavam ali os discípulos, mas estava ali também aquele que ofereceu o jantar. O nome dele é Simão. Veja lá em Mateus 26, versículo 6. Mateus 26, verso 6. Vamos ler juntos? Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o quê? O leproso. O que significa isso? Se ele estava na casa de Simão, o leproso, é porque ele não era mais leproso. Ele tinha sido o quê? Curado por Jesus. Leproso não dá festa. Leproso não vive em comunidade, não vive em família. E aqui tem uma coisa maravilhosa nesse texto, é que a igreja é a comunidade daqueles que eram leprosos, mas foram o quê? Purificados pelo sangue de Jesus. Simão não era mais leproso. Eu queria que você abrisse para mim 1 Coríntios, capítulo 6, versos 9 a 11. Se nós puxarmos a sua capivara hoje à noite aqui e colocar aqui na tela, você vai passar vergonha. Porque todos nós aqui somos ex alguma coisa. Ex. Aquele que está em Cristo, nova, as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Isso tudo se fez novo por causa da misericórdia de Deus. Veja no texto, por favor. Ou não sabeis que os injustos, vamos ler juntos? Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros,
nem idólatras, nem adultos, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Agora veja lá, se inclua aí, tá? O que diz? Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Louvado seja Deus. Você não prestava para nada. E Deus derramou misericórdia na sua vida e na minha vida. Veja nesse texto que os verbos, todos eles, estão na voz passiva. Fostes santificado. Fostes. Ou seja, nós recebemos a ação misericordiosa de Deus. E envolveu não somente Deus, mas envolveu Jesus, envolveu o Espírito Santo. O texto é trinitário para mostrar que houve uma ação conjunta das três pessoas da Trindade para me transformar, para mudar a minha vida, para que eu possa herdar o quê? O reino de Deus. Por isso, irmãos, tem uns irmãos aqui menos, meu irmão, menos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque o quê? Alcançarão misericórdia. Esse atributo da misericórdia nos é dado, nos é transmitido. E quanto mais nós exercermos misericórdia, mais a misericórdia de Deus será derramada na minha vida e na sua vida. Pega leve com os outros. Eu sei que isso é bom, mas no céu não entra bom. Só entra pecador, lavado pelo sangue do Cordeiro, purificado. Não entra bom lá não. Não adianta chamar Jesus de bom mestre. Não. A igreja é a congregação dos pecadores transformados e perdoados. E nós estamos ainda lutando contra o quê? O pecado, a presença do pecado na nossa vida. E não há ninguém aqui que é forte contra o pecado. Jeremias diz: por que vocês estão queixando? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Em terceiro lugar, nós temos os discípulos que revelam a misericórdia na eleição. Nós temos Simão, onde se revela a purificação, a santificação, a justificação, a nossa salvação em Cristo. Mas em terceiro lugar nós temos Lázaro. E Lázaro, se você observar bem, lá, Evangelho de João, capítulo 11, versículo 3, diz: mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, ele está enfermo, ou está enfermo aquele a quem amas. Versículo 5 diz assim: ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. É um solteirão com 3 solteirões. Certo? Mas diz o texto que ele amava. E veja no versículo 2 do capítulo 12:2, deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com Jesus, o quê? À mesa. Ele está ali, por que ele está ali? Ele estava 4 dias enterrado, processo de decomposição. Jesus diz: Lázaro, sai para fora. Ele foi ressuscitado. Então a igreja não é lugar de defunto. A igreja é o lugar daqueles que foram ressuscitados por Cristo Jesus.
Amém? Efésios capítulo 2, versículo 1. Vamos recitar bem forte aí. Estou achando que vocês estão recitando muito com o pastor Hernani. Comigo vocês estão boicotando. Vamos lá. Ele já cantou a semana passada aqui, que era no meu lugar. Vamos lá. Põe na tela aí, como é que é? Ele, Deus, vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Presta atenção. Paulo está nos ensinando aqui que a nossa salvação é uma ressurreição, o quê? Espiritual. Três verdades aqui nesse versículo. Primeiro, todo pecador sem Jesus está morto espiritualmente nos seus delitos e pecados. Jesus diz para Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Segundo, Deus é o sujeito ou autor da ressurreição espiritual. Ele vos deu vida. A vida não foi dada. Morto não pode fazer nada. Defunto não pode fazer nada. Defunto não tem livre-arbítrio. Defunto não quer Deus. Defunto não quer nada. Está morto. Ele nos dá vida. A vida espiritual é um dom de Deus para um pecador impotente. Agora veja, em Efésios capítulo 2, eu queria que você lesse para mim o versículo 4. Efésios 2, 4. O que é que diz? Mas Deus, por causa do... Próximo versículo. Nós mortos... pela graça sois salvos. Louvado seja Deus por isso. É a rica misericórdia. É a graça abundante, superabundante, merecida de Deus. Mas em quarto lugar, a igreja é a comunidade daqueles que servem, daqueles que são ativos. E aí não tem como fugir da figura de Marta. O nome Marta, no aramaico, significa senhora ou mulher. Em latim, a palavra Marta significa guerreira ou guerreiro. Marta sempre foi uma mulher ativa e trabalhadora. E pode ter certeza que ela estava ali servindo a Jesus. Veja lá em Lucas, capítulo 10, 40. Lê comigo o que diz aí. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupado em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordene depois que venha o quê? Você já viu o crente falar isso na igreja? Eu estou sozinho, ninguém me ajuda. São aqueles operacionais da igreja, né? Na figura de Marta, nós aprendemos que a igreja é um lugar de serviço. Paradoxalmente, todo cristão, ao se tornar filho, se torna servo. O servo é uma honra e uma humilhação. É um título que nos humilha, mas um título que nos exalta. E é tão bonito isso. No Antigo Testamento, o servo indicava uma posição de confiança, honra na presença de Deus. Moisés, Abraão, Jacó, Josué, Davi, Isaías foram chamados de servo de Deus. Paulo, ele diz, Paulo, servo de Cristo. E ele usa a palavra doulos. E aí ele coloca escravo de Cristo, aquele que não tem vontade própria.
Aquele que agora, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então a igreja é uma comunidade que, pela misericórdia de Deus, nós podemos o quê? Servi-lo e servir uns aos outros. Quinto, eu nem gosto de falar, mas vou falar. A igreja é a comunidade do joio semeado com o trigo. Tem travesti espiritual aqui. Tem. Parece, mas não é. Veja que Judas, aqui, veja no texto, por favor. Versículo 4. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava o quê? Para traí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários, não se deu aos pobres? Diz o texto: isso disse ele, não porque tivesse cuidado com o pobre, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa, tirava o que lhe se lançava. O tesoureiro da igreja de Jesus era ladrão. E foi ele que escolheu. Já pensou um negócio desse? Aí você fica escandalizado aqui com qualquer pecadinho aqui. A igreja de Jesus, era o pastor. Ele fundou a igreja em Jerusalém. Primeira igreja, a igreja mãe. O tesoureiro que ele escolheu era ladrão. Isso significa, meus amados irmãos, que sempre na igreja vai ter joio. E Jesus diz: ó, nem separa, deixa crescer junto. Certo? Porque também a gente sempre vai olhar para o outro como joio. Eu sou assim. O trigo é aqui, ó, o trigão. Quem aqui nunca pensou assim: será que esse cara é crente? Não vejo frutos na vida dele de arrependimento. É assim. A igreja é assim. Todo mundo fala um do outro, e é bom, né? Mas é pecado. Não faleis mal uns dos, não julgueis. Mas que tem. Certo? E Judas foi chamado por Jesus. Judas caminhou com Jesus. Judas recebeu a responsabilidade de ser um tesoureiro. Ele que estava com a sacola do dinheiro. Jesus lavou os pés de Judas. Judas teve experiências de ver todos os milagres de Jesus, de ouvir todos os ensinamentos de Jesus. Mas ele não era o quê? Convertido. E tinha ideologia, né? Ele não gostava nada de pobre. É como os crentes, essa igreja não tem amor. Eu vejo aqui, ouço os crentes, a igreja aqui não tem amor. Meu filho, só dá amor quem tem amor para dar. O mandamento de amar uns aos outros não é para mim. O meu mandamento é esse: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Irmãos, um lugar onde mais fervilha a hipocrisia é na igreja, na religiosidade. Aí você diz: eu não vou para a igreja porque só tem hipócrita. Menos um. Porque todos nós temos as nossas incoerências. Todos nós. Senão a gente estava no céu pelas obras. Aqui é lugar de misericórdia. Aqui é lugar de você estender a mão para aquele que cai. Aqui é lugar para você dar uma palavra de encorajamento para aquele que está desanimado. A igreja é lugar de misericórdia. Mas em último lugar, a igreja é a comunidade daqueles que amam a Jesus. E onde está esse amor de Jesus aqui? Está na figura, na personagem de Maria.
Diz o texto, 12:3, que então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. E lá no versículo 7, Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isso para o dia em que me embalsamar. Jesus estava indo para a cruz. Betânia foi a última cidade, ele já veio para Jerusalém, para morrer. E já tomou logo um banho de bálsamo, né? O que Maria significa? Maria significa Senhora soberana. O seu nome indica que serenidade, força vital e vontade de viver é a sua característica fundamental. A atitude de Maria para com Jesus é uma expressão de verdadeiro amor. E esse amor se manifesta de 3 maneiras. O amor é espontâneo e gratuito. O ágape, que é o amor de Deus por nós, é o amor cujo motivo do amor não está no objeto amado, mas está no caráter de quem ama. Ninguém pediu para ela fazer isso. Ela fez espontaneamente. Espontaneamente. Você pode dar sem amar, mas ninguém pode amar sem doar. E ela deu o melhor, o mais caro, o excelente. E deu no momento oportuno. Por isso que Jesus diz, Jesus cita Deuteronômio capítulo 15 para dizer: os pobres vão ser, e eu a semana que vem morro. Então ela fez tudo na hora certa. O amor é espontâneo e gratuito. O amor não impõe condições. Maria amava Jesus de forma incondicional. Segundo, o amor é sacrificial. Quem ama dá o melhor. Maria ungiu a Jesus com o melhor perfume, sem se preocupar com o preço. Ela deu tudo o que ela podia para o Mestre, para o Senhor. Mas o que eu acho bonito aqui é que o amor faz história. História. Por isso que a história de Cristo é a história do amor de Deus. E nós temos que escrever, como igreja, uma história de amor. Amor por Jesus. Marcos capítulo 14, versículo 9. Diz assim: onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Louvado seja Deus por isso. O que ela fez vai ser contado. Não é ela que vai contar. É Deus que vai exaltá-la. Porque ela fez por amor. Então a igreja é a comunidade daqueles que amam. Nós estamos aqui por amor a Jesus e nós temos que amar uns aos outros. Nós seremos conhecidos como igreja de Cristo por causa do amor. Tá certo? Tem gente que briga por tudo. Meu irmão, você precisa. Vamos arrumar uma vacina aí para você. O amor cobre multidão de pecados. O amor tudo suporta. O amor não é inconveniente. O amor é paciente. O amor não arde em ciúmes. E se existe algo que é claro, nós como igreja, que Cristo exige de nós, nos ordena, é que nós sejamos uma igreja cheia do amor por Jesus. Porque quem ama Jesus, quem ama a Deus que não vê, ama o seu irmão que vê. Porque quando a gente faz para Jesus, nós estamos fazendo para Jesus através do outro. Tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Quando é que foi que isso aconteceu?
quando você faz para um desses aí que precisa, vocês estão fazendo para mim. Para mim. A igreja que se reuniu naquela ceia em Betânia, na casa de Simão, é um arquétipo da igreja de Deus que se reúne em qualquer lugar, em qualquer tempo. A igreja possui virtudes e defeitos. Jesus é o dono da igreja. Ele é o cabeça. A igreja está nas mãos dele. E eu queria, só para encerrar, Hebreus 2:17 e Hebreus 4:15 e 16. Vamos ler Hebreus 2:17, bem forte. Vamos lá? Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Esse é Jesus. Ele se coloca como nosso irmão mais velho aí. Agora veja lá, Hebreus 4:15 e 16, bem forte. O que diz? Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono de graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Oh Deus maravilhoso! O trono é o trono da graça. É lá que nós achamos o quê? Misericórdia. Misericórdia em tempo oportuno. Você está precisando de misericórdia hoje à noite aqui ou não? Precisamos de misericórdia. Vamos ficar de pé?